Há milhões e milhões de memórias que se perdem todos os dias e que podiam ajudar a reconstruir património. Todos somos caixas de memórias. Algumas dessas memórias pessoais, que podem interessar a muitos, estão a ser guardadas. Vivem-se dias da memória. Saiba mais daqui a pouco no Magazine da Universidade Aberta. Sejam bem-vindos. Neste programa, Fernanda Rolo fala-nos de investigação em história contemporânea através do projeto Memória para Todos. No Fugas, Nós e os Outros, uma exposição dedicada a 4 artistas de Leiria que marcaram a cultura portuguesa. Memória, para nos lembrarmos de quem somos, contarmos as nossas histórias aos nossos filhos e às gerações vindouras. História, para sabermos quem somos, nos conhecermos, a nós, o nosso país, o mundo em que vivemos. Património, a nossa herança, os nossos objetos, as coisas, as memórias. Material e imaterial, o nosso legado. Professora no Departamento de História da Nova, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, investigadora do Instituto de História Contemporânea e fundadora do programa Memória para Todos. Entre tantas outras missões, entre tantos outros projetos. Hoje está connosco para nos falar de memória. E não só. Memória que é quase um sinónimo de história. Professora Fernanda Rolo, muito obrigada por ter aceitado este convite para estar aqui connosco no Magazine da Universidade Aberta. De que estamos a falar? O que é Memória para Todos? De que fala este programa? Muito obrigada, antes de mais, pelo convite e por evocar precisamente este programa Memória para Todos. É quase um bebê da professora, não é? É um bebê um bocadinho crescido, mas é seguramente um dos programas a que eu dedico mais atenção e que eu acho que é mais... É um programa de afetos, digo muitas vezes, mas é um programa que toca tantas dimensões e evoca tantas realidades que têm realmente a ver com a história e com a memória, que me diz muitíssimo a esse nível, não é? Eu comecei com este programa mais ou menos em 2010, por ocasião do centenário da República, quando andávamos também a tentar recuperar alguns materiais. Esse é um dos tópicos. Recolha de testemunhos também. Recolha de testemunhos, quer testemunhos orais, quer as fotografias, os objetos, as pessoas, aquelas coisas que as pessoas têm em casa e acham que não são necessárias. Se falamos da República era urgente, porque as pessoas estariam, no final de vida, não é? E aconteceu muita coisa, porque na altura nós convidámos as pessoas depois também logo a seguir com a Primeira Guerra Mundial e, portanto, juntava-se muito. E as pessoas tinham ainda em casa, dos pais ou dos avós, imensos testemunhos, fotografias, objetos, coisas incríveis. E, portanto, também com este apelo ao objeto, contar uma história pessoal, contar uma história que não é só pessoal, é coletiva, e esta minha preocupação também de preservar os materiais, não é? E eu ligo muito o programa Memória para Todos, de facto, tem a ver com história, tem a ver com memória, tem a ver com uma forma de fazer ciência e de estar na história, não é? Que forma é essa? É uma forma de contextualizar o nosso cotidiano também, é contextualizar o nosso cotidiano, mas numa relação muito cúmplice com a sociedade e de muita responsabilidade social com a sociedade. Responsabilidade social científica, com práticas de ciência cidadã e, sobretudo, colocando tudo em acesso aberto, não é? Ciência cidadã. Já continuamos, mas paramos só para saber o que é que quer dizer esta expressão, ciência cidadã. Bom, ciência cidadã tem a ver com o envolvimento e com o convite às pessoas, à sociedade em geral, para participarem em atividades, contribuindo com conteúdos, com informação. Que se podiam perder, de outra forma, não é? Se as pessoas não estivessem tão alertas. Sobretudo contribuem para um processo científico, não é? Portanto, a ciência cidadã existe nesta tangência, digamos assim, nesta coabitação e mesmo em contextos de cocriação e de cumplicidade forte entre a sociedade e a academia e a comunidade científica, não é? Que, no fundo, através da recolha e através da contribuição dos cidadãos, o processo científico tem uma dinâmica diferente, recolhe outro tipo de informação e quando é em cenário de cocriação, os próprios cidadãos, como por exemplo acontece no Memória para Todos, onde temos vários projetos. A partilha é quase ida e volta, não é? É. Eu acho que do lado da academia, eu integro sempre isto nas dinâmicas da ciência aberta, a formação ao longo da vida, a noção de que tem que haver um escrutínio também da sociedade relativamente ao desenvolvimento da ciência e uma sociedade que também é cada vez mais exigente e que a academia tem que devolver. No fundo é devolver à sociedade os conhecimentos que foram e continuar a construí-los com a sociedade, não é? Quer dizer, há aqui uma dimensão que tem a ver com esta lógica de cocriação colaborativa. Dinâmica. Sim, em que nós aprendemos com os cidadãos também adquirem mais cultura científica e são parceiros destas dinâmicas de ciência cidadã. O programa Memória para Todos, no fundo, cumpre quase todas estas etapas, preserva conteúdos, evoca outros, tem uma dimensão de intergeracionalidade, por isso é que eu digo muitas vezes que é também um programa de afetos,
Porque com isto nós aprendemos coisas realmente importantes. Atenção, não é? Isto, às vezes, e posso dar imensos exemplos, se tivéssemos muito tempo, de como, a partir da recolha destes testemunhos, nós, de facto, completamos uma dimensão de interpretação histórica e do preenchimento mesmo de factos históricos, que é extraordinariamente relevante, muitas vezes, não é? Quer dizer, alguns hiatos até que existem, algumas peças que podem faltar até para preencher. Sim, e conseguem repare, por descobrir. exemplo, há bocado falava da Primeira Guerra Mundial. Havia muita ideia de que, se calhar, os soldados portugueses tinham ido mais, os que tinham ido para a África, depois não tinham ido para a Flandres. De repente nós começamos a receber imensos testemunhos de fotografias e de testemunhos das pessoas a falar pelos seus pais ou pelos seus avós, de soldados que tinham feito o pleno. Aliás, há um lindíssimo, que é de uma carga afetiva muito forte, que está até no nosso portal de Memória para Todos, que é de um senhor que precisamente era o filho mais novo de 13 homens, cujo pai foi para a Flandres, foi para a África, depois foi para a Flandres, depois foi preso, esteve na batalha lá ali, foi preso, esteve preso num campo alemão. A história é na primeira pessoa, completamente. É a história na primeira pessoa, sim. Depois contextualizada, claro. Sim, mas... e depois, esse é outro problema, não é? É porque, de facto, isto é feito com consciências ligadas à historiografia em geral e à história, não é? E, portanto, quer pessoas na área das ciências documentais, porque trata-se também de patrimonializar estes documentos, com uma leitura crítica de fontes. De outra forma, são coisas que não são necessariamente património, não é? Portanto, há aqui uma preocupação grande de preservar estes materiais. As pessoas às vezes querem dar os materiais, até nós dizemos sempre, atenção, nós queremos é conhecer e ver. Uma vez uma senhora apareceu-nos com 500 postais, ou então álbuns completamente fantásticos, e em todos estes temas, e numa área que é cada vez mais ampla. Faz talvez 2 ou 3 fins de semana, de uma forma relativamente recente, em que tivemos precisamente a fazer uns dias da memória. Nós temos mecanismos permanentes de recolha destes testemunhos, mas simultaneamente vamos organizando dias da memória, que são 2 ou 3 dias em que nós ficamos com uma equipa de especialistas, historiadores, colegas, amigos, pessoas ligadas às ciências da documentação, bibliotecários, e então convidamos as pessoas, normalmente com um tema específico, a aparecerem e a virem partilhar. E a contribuir. E depois fica numa plataforma. Temos uma plataforma onde colocamos tudo, porque está tudo em acesso aberto. Multiplataforma, no fundo. Sim, e as pessoas gostam imenso de ver, e esta ligação às pessoas é muito importante, com lógicas intergeracionais, às vezes são os avós, são os filhos, são os netos. E depois podem ir acrescentando. Que podem ir acrescentando, porque isto tanto pode acontecer presencialmente como vai acontecendo. Todos eles têm dinâmicas em Facebook. Pode cruzar até com várias universidades. Está cruzado com muita gente, norte a sul do país, fora do país. Tem lógicas intergeracionais, tem lógicas interdisciplinares. O da Lagoa de Óbidos estava muito ligado às questões da biodiversidade. Porque estiveram a fazer Estivemos a fazer recolher testemunhos na Lagoa de Óbidos, porque a Lagoa de Óbidos ganhou um orçamento de participação pública e quer fazer um centro interpretativo. E então convidou-nos, pediu-nos para irmos fazer lá uns dias da memória, e então fomos com colegas ligados à biologia e à ecologia, aliás, da Universidade de Coimbra, uma colega, para precisamente acompanharmos também a leitura da ecologia, do que era a biodiversidade há 20 anos, há 30 anos atrás ou há 50 anos atrás. Sim, porque não estamos a falar só de testemunhos, é património material e imaterial, não é? É património material e é imaterial, e é de facto também aqui uma contribuição importante nas lógicas da comunidade, da identidade, e a noção de que a história é feita também com todos nós, não é? E por isso é que o nosso slogan é sempre aquele, aliás, começou também com a comunicação social, que é um parceiro absolutamente inestimável e vital nestes programas, com esta consigna do faça a história partilhando a sua, não é? Porque, enfim, fizemos muito já, que apareceram também na comunicação social, com a Revolução, ao 25 de Abril e a descolonização, e temos andado sempre a recolher memórias. E o que nós gostava agora de ir recolher memórias? Há aí algum cantinho que estejam a faltar testemunhos? Bom, há tantos, não é? Mas enfim, vamos tentar. Há muitos. Há alguns deles que eu estou muito atenta agora, tem a ver com a questão do community building também, não é? Quer dizer, eu ligo isto depois sempre muito também com os desafios da ciência e estas lógicas da ciência aberta, e o que nos vai trazer o que nos vão trazer estes desafios da ciência aberta na partilha com a sociedade, e a noção de que só juntos é que temos capacidade para enfrentar alguns desafios sociais ou societais. Estou muito interessada agora em ver alguns contextos rurais. Aliás, temos projetado fazer alguns dias da memória e recolhas da memória em aldeias.
Eu lembro-me um bocadinho, quando estava a ler sobre os Dias da Memória, lembro-me um bocadinho do trabalho do José Cotileiro, Sim. dos ricos e pobres no Alentejo, Sim, embora seja mais de observação do que recolha, mas é. aqui é o passo seguinte, não é? E isso eu gostava. Estou interessada aqui Até porque a nas internet lógicas já rurais. permite isso. Sim. Uma partilha Sim. mais... As questões da biodiversidade são interessantes, a ecologia, a ligação da ecologia e da história, não é? A percepção de que vivemos um tempo em mudança, não é? Mas estamos a fazer imensos de indústrias, por exemplo, que estão a desaparecer. Ou de contextos... E é mais rápido do que imaginamos, porque a evolução está cada vez mais rápida. Se nos esquecemos de recolher... Bom, e porque as pessoas olham para estes patrimónios e acham que não são património, não é? E, portanto, as pessoas às vezes associam... há de tudo, não é? Há pessoas que têm preciosidades que de repente não têm sítio para colocar, ou que acham que não interessam nada e que nós temos de dizer, não, a sua história é-nos preciosa e os seus objetos também são vitais. Ou então temos a noção, e isso ocorre muito na questão do património industrial, as pessoas acham que o nosso património, que a nossa história, que as coisas são só os monumentos, ou os quadros e as obras de arte, essas também são, mas de facto perceber que a história da indústria também acontece no nosso país, o património industrial, a memória de como eram as fábricas é extraordinariamente importante, porque elas também estão a desaparecer, não é? Portanto, eu como gosto de todas as áreas, mas há sim umas coisas interessantes que agora são oportunas. A pneumónica, a Segunda Guerra Mundial, estamos a avançar agora também muito com a Segunda Guerra Mundial. Estamos mais atentos então a essa questão da ciência cidadã, da partilha e da recolha. Sim, e do envolvimento com a sociedade é extraordinariamente importante. E nós temos que retribuir à sociedade, mas a sociedade também tem que fazer a parte dela, que é exigir à comunidade científica que construa conhecimento e que o partilhe com a sociedade. Professora Fernanda Rola, muito obrigada por esta conversa. Memória para todos. São também memórias que trazemos ao Fugas no magazine de hoje. Nós e os outros no Museu da Imagem em Movimento de Leiria. Estamos no Museu da Imagem em Movimento para ver uma pintura e para ver uma exposição. A pintura é uma proposta visual, é um manifesto visual que se chama Nós, pintado pelo Lino António em 1923. E desta pintura nós destacamos 4 figuras que a exposição vai explorar. A primeira figura, a do Narciso Costa, o mestre de todos nós, assim o chamamos, alguém que a obra principal, no fundo, vai ser os seus alunos, portanto, a obra viva que deixou. Embora, naturalmente, tenha outra obra material absolutamente fantástica, em termos de cinzelagem e outras expressões artísticas, um homem eclético. Esta segunda figura é o António Varela, que foi um arquiteto e também pintor modernista muitíssimo interessante e que era conhecido familiarmente como Labareda, um homem com uma personalidade muito viva e encantatória, podemos dizer assim. A espreitar aqui o Luís Fernandes, a figura que necessitou de maior resgate para esta exposição. E foi um prazer enorme trazer à luz do dia os desenhos dele, que estavam sobretudo com a sua família, e o mesmo aconteceu também nos outros artistas. E a figura mais conhecida do Lino António, pintor modernista e com obra vasta, também como professor, que de resto todos foram, mas com uma visibilidade que os outros não tiveram. E o quinto retrato, Leiria. E é Leiria que nós vamos tentar dar a conhecer e a ver através do olhar destes 4 artistas. Estas 2 pinturas que nós vemos aqui são pinturas do Lino António, que o Lino António fez para o Bristol Club. O que é que nós vemos aqui? Uma papillon, que nós podemos imaginar que era uma papillon do Bristol ou que ele tenha inventado, com a sua fada verde, ou seja, o copo de absinto, a tentar evadir-se. Tudo isto são histórias, nós podemos imaginar o que é que está por trás desta cortina. Que história tinha esta mulher andrógina? Que tempos eram estes dos loucos anos 20? Tudo isto aqui remonta para vários momentos que são momentos do modernismo. Se nós repararmos aqui na natureza morta e se repararmos aqui noutra pintura
que também faz referência a uma natureza morta e que lhe faz pandan, nós vemos diferenças. Aqui uma referência a uma arte popular, a cestaria, e aqui algo diferente, portanto, que tem a ver com o vidro, com alguma fragilidade. E essas histórias de fragilidade são muitas vezes contadas através dos vários subnúcleos que esta exposição tem no Nós e os Outros. Este núcleo é o coração da exposição. Há vários tipos de correspondência nas correspondências que aqui se mostram. Correspondência entre os artistas, correspondência entre sentidos múltiplos que esta exposição tem, entre os quais se poderem realizar aqui vários filmes consoante a imaginação de cada pessoa que venha visitar a exposição. Esta carta inédita que nós temos aqui do Almada Negreiros para o Narciso Costa dá muito também que imaginar as bibliotecas de nós que se encontram neste núcleo. A exposição está patente no Museu da Imagem em Movimento, em Leiria, até outubro de 2019. Venha ver e venha conhecer Leiria e estes artistas que até agora têm estado esquecidos. O reitor da Universidade Aberta reuniu com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Em agenda esteve o regime jurídico do ensino à distância, aprovado em Conselho de Ministros. Tomaram posse, como presidente e vice-presidente do Conselho Científico da Universidade Aberta, os doutores João Luís Cardoso e Fernando Costa. Compete a este órgão promover e acompanhar o desenvolvimento da investigação, do ensino e da formação, de acordo com a legislação aplicável e com os estatutos e as orientações estratégicas da Universidade Aberta. Ao abrigo do programa de mobilidade Erasmus+, estiveram na Universidade Aberta as docentes da UNED, Victória Cava e Isabel Alcudia. Entrevistadas por Alexandra Câmara, docente da UAB, falaram da produção de cursos massivos abertos online, sobre património ibérico classificado. A conversa, disponível na UAB TV, apresenta os temas do segundo curso desta parceria Salamanca e Coimbra. A plataforma Aula Aberta oferece em acesso aberto e de forma inteiramente gratuita temas e recursos para uma experiência de aprendizagem online. Conta com mais de 8.000 participantes, divididos por vários percursos formativos, desde que foi lançada em março de 2017. Ao completar 30 anos de atividade, em 2018, a Universidade Aberta disponibilizou mais cursos e módulos de aprendizagem, tendo atingido o simbólico número de 30. Visita a Aula Aberta, conheça os percursos formativos e registre-se gratuitamente para aceder aos conteúdos disponíveis. Estão abertas as candidaturas ao primeiro ciclo nas modalidades de maiores de 23 anos e acesso específico. Conheça as vantagens do ensino à distância e saiba mais sobre os cursos em oferta. As candidaturas estão abertas online até 14 de maio. A Universidade Aberta é a Universidade Pública Portuguesa de Ensino à Distância. Esteja atento ao portal da UAB e aceda a todas as informações sobre iniciativas e cursos. portal.uab.pt. A Universidade Aberta está em qualquer lugar do mundo, também através das redes sociais. Informe-se, comente e partilhe informações. Pode recordar este e outros programas no portal da UAB ou on demand no Play da RTP em rtp.pt. Universidade Aberta a contribuir para a divulgação do conhecimento em língua portuguesa e assim a aproximar os vários mundos deste nosso mundo, construído por memórias. Obrigada por nos acompanhar. Até breve.